Fala galera ligada aqui no canal, vamos falar sobre a rodada do Brasileirão. Aconteceram os jogos ontem, né? E muitas surpresas, muitas coisas que a gente não esperava, né? Acontecendo. Destaque para mim, para o Internacional, né? Que é assim, time cotado para chegar lá no topo do Brasileiro, para brigar ali entre os cinco, pelo menos, ou até mesmo pelo título, né? Estava sendo muito cotado, né, no começo do Brasileirão, e aí o time simplesmente 17º, depois dessa derrota aí para o Galo, né? Destaque também para a vitória importantíssima do Vasco, né? O Vasco que eu vi muito, né, da torcida reclamando dos jogos do Vasco fora de casa, que o Vasco não sabia jogar fora de casa, dentro de casa fazia jogos legais e tal, mas fora de casa não conseguia é, resultados assim legais, né? E pegou um São Paulo que para mim é meu time, tá? De coração, é São Paulo. Essa temporada o São Paulo não sabe jogar em casa e jogar brasileiro. Impressionante, assim. No Paulista até que foi bem pra mim, tipo assim, perdeu o Paulista ali num lance, né, que o Rafael deu mole, apesar de tudo, mas pra mim o principal ali foi o erro da arbitragem, mas enfim. Na Libertadores, pô, o time tá voando, foi primeiro do grupo, né, foi, se eu não me engano, segunda melhor campanha, então o time tá muito bem nessas foi muito bem no Paulista e tá muito bem na Libertadores, tá na Copa do Brasil também, né? Tá vivo na Copa do Brasil. Então o time tá bem no geral. Porém, quando é o Campeonato Brasileiro, eu não tô entendendo o que acontece. O time parece que desaprende a jogar futebol. Então, e na Libertadores ele tem um retrospecto muito melhor fora de casa do que dentro de casa também. Então, assim, uniu o útil ao agradável pro torcedor vascaíno. O Vasco precisava corresponder fora de casa, foi lá e fez seu dever de casa e ganhou, assim, do meu São Paulo, né? Infelizmente. Mas, enfim, para mim esses foram os dois jogos, assim, destaques da rodada, que o jogo do Atlético Mineiro contra o Inter, ele não foi assim, não é um resultado absurdo o Galo ganhar de 2-0 do Inter em casa. O absurdo é justamente a posição do Inter. O jogo do São Paulo e Vasco, aquele time que você vê na Libertadores, você espera muito dele, não sei o que e tal, e o Vasco, que não sabe jogar fora de casa, vai lá e ganha. Para mim foi surpresa esses dois resultados. Enfim, Grêmio e Corinthians, eu esperava um jogo melhor do Grêmio, né? Acabou que foi um empate, foi 1-1. O Grêmio tá agora em 11º, o Corinthians tá em 10º, né? Acabou sendo um confronto direto ali entre 10º e 11º, né? Fortaleza e Santos, outro jogo surpreendente, porque eu real esperava que o Fortaleza ganhasse. Mesmo que o Santos esteja sem o Neymar e tal, esperava, aliás, pelo fato, né, de estar sem o Neymar e tal, eu esperava que o Fortaleza ganhasse até com facilidade, porque o time não vinha no retrospecto legal e tal, mas surpreendeu e o Santos foi lá na casa do Fortaleza e ganhou de 3-2, né? E agora o Santos está em 15º, Fortaleza está em 18º. Fortaleza, pô, um time bom, né? Atualmente, né? Um time que tá sempre buscando Libertadores, tipo assim, se classificar, buscando a fase de mata-mata e tal, mas em 18º agora, assim, é uma posição preocupante demais, né, assim, pro time. E o Santos conseguiu, né, um alívio. O Santos, assim, para quem estava estacionado na zona de rebaixamento, ter ganhado esse jogo levou o Santos a 15º, né? Então foi um alívio do caramba pro torcedor santista. Vitória Cruzeiro, outro jogo assim. A rodada foi toda surpreendente. Pô, meu cartola tá uma bosta. Se você for olhar meu time, eu fiz o que? 40 pontos.
Enfim, Vitória e Cruzeiro, 0x0. O Cruzeiro, pô, vinha num retrospecto muito bom. Eu apostei no Caio Jorge, inclusive no Cartola, mas eu achava que ele ia deslanchar lá. Mas o jogo foi 0x0, jogo bem truncado. O Cruzeiro criou a chance, mas não conseguiu transformar em gol. E o Vitória manteve o empate, e aí o Cruzeiro terminou a rodada, né, em segundo lugar, o Vitória em 16º. Outro jogaço, último jogo, Bahia e Bragantino. Assim, o Bragantino tava muito bem no campeonato, ainda tá, né, muito bem no campeonato, tá em terceiro agora. Foi outro time que eu apostei nessa rodada, muito. Aí, o que acontece? Lateral expulso logo no começo do jogo, inclusive o lateral que eu coloquei, olha que rodada maravilhosa. O lateral que eu coloquei no meu cartola foi expulso, e aí o jogo desandou, né? Quando você tem um jogador expulso, não tem jeito, você tem que, assim, primordialmente voltar seu time e começar a defender para depois pensar num possível ataque, né? Tirando o Botafogo na Libertadores, né, que o Galo resolveu entregar tudo e enfim. Mas tirando esse pequeno esse pequeno fato, né? Normalmente, né, o time vai lá, se defende e tal e tenta aos poucos chegar no ataque, bem aos poucos mesmo. Nesse caso, o Bahia aproveitou a situação, trucidou o Bragantino. O Bahia tá vindo bem, né, numa sequência boa, né? Apesar da eliminação da Libertadores, o time tá vindo numa sequência muito boa e tá em quinto agora no campeonato. E aí é isso, basicamente assim que tá o campeonato brasileiro. Basicamente, primeiro lugar Flamengo do campeonato, né, 24 pontos. Cruzeiro, segundo lugar, 24 pontos. Bragantino, 23 pontos, terceiro lugar. Quarto lugar, Palmeiras. Lembrando, Flamengo e Palmeiras, Flamengo tem 24, Palmeiras tem 22, Palmeiras em quarto, né? Então, só que Flamengo e Palmeiras tem 11 jogos, Cruzeiro e Bragantino tem 12. Então tá Flamengo, 24 pontos, 11 jogos, Cruzeiro, 24 pontos, 12 jogos, Bragantino, 23 pontos, 12 jogos, Palmeiras, 22 pontos, 11 jogos. Então, pode rolar de tudo quando o Palmeiras fizer esse 12º jogo e Flamengo, né, só perderia a liderança, né, em caso de um empate, uma vitória do Palmeiras. Enfim. 4 últimos. Inter, Fortaleza, Juventude, Sport. Inter em 17º tem 11 pontos, Fortaleza tem 10 pontos, Juventude 8 pontos, Sport, coitado do Sport, 3 pontos. Praticamente rebaixado, né? Chegar nessa 12ª rodada, né? Sem. Na verdade, nessa 12ª rodada, sem. Com 3 pontinhos só, coitado. É complicado. Mas, enfim. Agora vamos pausar, né? Pro Super Mundial que tá vindo aí. E assim, vou tentar comentar todos os jogos aqui pra vocês. E é isso. O jogo que eu mais quero assistir, não sei vocês. Me conta aqui nos comentários aqui. O jogo que eu mais quero assistir é PSG e Botafogo. Enfim, pelo entretenimento, vamos ver o que vai ser. Pensou o Botafogo ganha? Doideira. Enfim, aquilo de sempre. Curte se quiser, curte, deixa o like, enfim, mesma coisa. Curte se quiser aí o vídeo, vai me ajudar, né, bastante. Se inscreve também se é um conteúdo que te agrada aí, né, que se você gostou do que eu falei, né, se eu falei bosta, pô, tenta maneirar nos comentários aí, pra não você me xingar também, que eu não tô, eu tô aqui só pelo entretenimento, tá ligado? Então, é isso, não tô xingando ninguém, tô fazendo mal pra ninguém.
Enfim, tô só falando bosta aqui sobre futebol com pouco que eu conheço. Então, é isso. Ih, tô enrolando. Valeu, fica com Deus, beijos, até a próxima. Vejo vocês no Super Mundial, ou até antes, né? Vai que acontece alguma coisa. Enfim, tamo junto. Valeu.